E agradecemos a Jesus pela oportunidade de aqui estar nesta tarde para enriquecermos nossos espíritos, não só com conhecimento, mas também com experiências, para que possamos guiar melhor nossos destinos, nossa vida familiar, atendendo ao plano maior que existe para nós em nossa participação no conjunto da humanidade. Sabemos da importância deste trabalho, do interesse dos mentores espirituais e o quanto trabalharam para que todos nós chegássemos até aqui. Abençoa Jesus os nossos intuitos e, com a permissão dos mentores espirituais da coordenação da família, iniciamos nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao 6º encontro do Vida Familiar. Hoje nós vamos estar falando sobre contágio vibratório. Por que que a palavra convence, mas o exemplo arrasta? Nós começamos sempre dando uma introdução do porquê fazer esse curso, porquê ministrar esse curso. O Espírito Camilo, no livro Vereda Familiar, que é o livro que nós utilizamos como base para este trabalho, diz para nós: a família inquestionavelmente constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias. Então, o núcleo de libertação é a família. Então, é muito inteligente da parte nossa estarmos aqui investindo na qualificação para dar um bom direcionamento a este núcleo de libertação. Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1864, diz que a educação moral é a fonte primeira da moralização das massas. E Leon Denis, no livro Socialismo e Espiritismo, diz que a questão social é, antes de tudo, uma questão moral. Então, há muitas formas de nós protestarmos contra esse mundo que está aí fora, que é um mundo, em muitos momentos, injusto, em muitos momentos falta a igualdade, falta a fraternidade, falta amor, abunda corrupção, abunda egoísmo. E uma das formas é fazer o que os senhores fizeram antes de vir para cá e exercer, o voto nas eleições. Uma outra forma, mais, vamos dizer assim, cotidiana, que participamos dela todo dia, é a questão da vida familiar. O que nós falamos nos encontros anteriores? Como hoje é o último que trata do livro, o 7º encontro será sobre relacionamento conjugal, um seminário à parte desse conteúdo, vamos fazer uma breve retrospectiva. No primeiro encontro, nós falamos sobre a missão dos pais. Santo Agostinho, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos adverte: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então, se nós pudéssemos resumir qual é a missão do pai, da mãe, Santo Agostinho nos diz: é isso aqui, é aproximar os nossos rebentos, os nossos filhos de Deus. Ainda no primeiro encontro, nós estudamos bastante, mas qual é a diferença na educação por eu ser espírita? Então, o meu lar sendo espírita, a educação não se processa como um lar de outras crenças, outras filosofias, outras religiões. Faz muita diferença para o espírita a questão da reencarnação, que traz uma outra dinâmica, as perguntas filosóficas, De onde eu venho, para onde eu vou e o que eu faço aqui. E essas mesmas 3 perguntas nós aplicamos ao nosso filho, aos nossos filhos. De onde vem meu filho? Para onde vai e o que ele faz aqui. Então essa interação muda inclusive a nossa postura perante eles. Tivemos o apoio
da Elaine, psicóloga, que falou para nós sobre as diversas fases, sobre o que é, como educar quando são bebês, quando estão na primeira infância, quando estão na segunda infância, quando estão na adolescência. Cada fase tem um desafio diferente, cada fase tem uma linguagem, uma necessidade, uma abordagem. Ela falou tudo isso para nós. No segundo encontro, nós tivemos a questão da proteção espiritual dos nossos lares. Como que nós protegemos o nosso lar espiritualmente? E o foco desse encontro foi o culto do Evangelho no lar. No terceiro encontro falamos de harmonia familiar. Esse foi um encontro muito gostoso. Nele foi dito que a harmonia é desejada por todos e nem sempre está presente. E nós podemos dizer que com certeza que os responsáveis por essa harmonia sempre vão ser os adultos. São os adultos que têm o discernimento, a autonomia, a responsabilidade, a visão de mundo para poder instaurar a harmonia familiar. E salientamos alguns pontos importantes. Cabe ao adulto praticar e ensinar ao seu filho prioridades, direção e velocidade. Então, se nós vivemos a nossa vida como um gado, né, que vai no rebanho, para onde vai batendo o vento, para onde a manada vai indo, nós vamos, a gente não consegue ter harmonia familiar. Eu preciso, como disse Jesus, viver neste mundo sem ser deste mundo. E falamos sobre amor e equilíbrio, sobre como amar nossos filhos, sabendo também dar limite. Falamos sobre exercícios de paz no lar, sobre a importância do saber conversar, sobre ilumine as suas horas. Nós temos que ter utilidade para as nossas horas, espaço para o lazer. E, como diz Chico, a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Nós falamos também da questão de vida simples, não podemos deixar de falar do material. Muitas vezes falta harmonia na nossa casa porque o material está desorganizado. A busca pelo material, pelo financeiro, pela subsistência. E outras vezes falta harmonia na minha casa porque o material está abundando ou está em prioridade. E daí, por causa do material, porque nós não queremos ter uma vida simples, existem algumas comodidades da vida moderna que nós compramos como obrigatórias e não são, a gente acaba esquecendo de outros pontos do convívio familiar. No outro encontro, a psicóloga Elaine novamente trouxe para nós algumas dicas práticas sobre atitudes que precisam estar presentes entre pais e filhos. Por exemplo, produzir tempo de qualidade para estar com os filhos. Então, é tempo que você realmente está com eles, que você não está trabalhando ou checando o celular, ou às vezes partilhando o mesmo ambiente, mas um na televisão, um no tablet, não estão juntos. Ela também nos trouxe que educar é amar em comportamentos e afetos, não somente em palavras. Como vocês estão de afetos? Hoje nós vamos trabalhar a questão do afeto aqui. Estar disposto a ouvir e falar é imprescindível. E quando nós sabemos que o nosso filho é um espírito milenar, que já vem há muito tempo reencarnando, e que ele pode até ser mais evoluído do que eu, isso é muito importante. E sempre que eu for me dirigir para o meu filho, independente da idade dele, eu preciso dar mais do que uma palavra e menos do que um discurso. E, finalmente, jogue, corra, durma, nade, surfe, viaje, ensine, estude, leia, torça, aprenda, comemore. Faz parte, estar convivendo, estar participando ativamente da vida do filho. E abrace-o, beije-o e se torne afetuoso sem exageros. Como é importante isso para os laços familiares que se criam. A tônica desse encontro foi muito que a harmonia familiar aparece
quando nós estamos desenvolvendo bons relacionamentos. Já no outro encontro, deixa eu agora até já perdi aqui, o quarto encontro, que foi o encontro que nós falamos sobre a diferença de papel entre mãe e pai, e salientamos a questão da comunicação, da importância da comunicação desse processo. No quinto encontro, enfrentando tempestades, lutas e tempestades, desenvolvendo a fortaleza no lar, a tônica foi trazer esse casebre, porque a fortaleza da família espírita, ela não está no material, ela não está no castelo onde eu moro, nos bens que eu tenho, ela está no lar que está alicerçado na rocha do Cristo. Que quando eu estou com meu lar alicerçado na rocha do Cristo, eu sei passar tanto pela bonança quanto pela tempestade, sem que a minha estabilidade, sem que a harmonia da minha família se afete. E depois de tudo isso, que isso aqui foi só uma passada, nós estudamos mais a fundo em cada encontro todos esses temas, nós chegamos ao encontro de hoje para falar do contágio vibratório. Por quê? Todos os encontros nós demos dicas práticas, alguns aspectos teóricos e dicas práticas. Hoje, novamente, nós vamos fazer isso. A Isabel vai passar alguma conceituação teórica, dando uma nivelada em alguns pontos importantes, os principais que a gente já viu aqui, e depois a gente vai trabalhar um pouco também a questão do afeto entre nós aqui. E a gente precisa começar por um ponto. Se eu estou com um problema na minha casa, ou se está tudo bem, eu simplesmente quero fazer melhor, por onde que eu começo uma melhoria na minha dinâmica familiar? A gente começa por nós. Então hoje nós vamos falar da importância do contágio vibratório e do exemplo. Agora com vocês, a Isabel, que, para quem não conhece, a Isabel Gazola, é do Centro Espírita Joana de Ângeles, de Itapema, nossa chefe na URI, da coordenação da família, né? Ela cuida da família lá, e ela é muito gabaritada, assim como nós, e o que gabarita ela para falar de família é porque, como nós, ela é apaixonada pelo tema, é a menina dos olhos dela. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês novamente. E como disse o Alfredo, falando da menina dos meus olhos, realmente, que sou apaixonada pelo tema família. Por que sou apaixonada pelo tema família? Graças a ele e à doutrina espírita, nós nos estruturamos para lidarmos com a nossa família e com todas aquelas que convivem conosco. Então, nós temos a bênção de ter a doutrina espírita como o carro-chefe, né? O guia orientador para nos conduzir nessas jornadas, né? Difíceis que todos nós temos aqui na Terra. Afinal de contas, temos uma família totalmente feliz, equilibrada. Temos? O Alfredo disse que tem que falar um de cada vez. Não, né? Porque todos nós estamos em reajustes, né? Todos nós temos as nossas particularidades de reajustes. Então, nós colocamos aqui no primeiro slide, como para começarmos, a força do exemplo, nessa partezinha vermelhinha, um cabo de guerra. Esse cabo de guerra, na verdade, não é representado por duas pessoas. Essa pessoa somos nós, dos dois lados do cabo. Todo dia nós temos que lutar contra duas forças. Vocês sabem quais são? O bem e o mal. O bem e o mal, mas temos que pensar assim, que hoje a gente confunde muito o certo e o errado, o bem e o mal, do que é comum, do que é natural, né? Do que é certo, do que é errado. Tem muitas coisas acontecendo na sociedade que as pessoas acham que é certo, porque todo mundo faz. Então se torna uma coisa praticamente natural, e não é, né? Então nós temos que pensar todos os dias, ficarmos
lutando, como aqueles desenhinhos que nós temos, o anjinho e o diabinho. É ilusório, é fictício, mas ao mesmo tempo são duas forças que estão dentro de nós. O homem velho que traz registrado em si, né, todas essas potencialidades para a crueldade, para a vingança, para a mágoa, para o rancor, para a tristeza, para a depressão. E aquele homem que está querendo ressurgir, que está começando a querer renascer, que está escondidinho, que foi, digamos assim, bitolado durante todas as nossas encarnações, que é o homem que quer ser forte, que quer superar, que quer vencer, né? Então, diz Paulo de Tarso assim, quando ele escreveu uma carta para os romanos: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Este, diz ele, é o mal que habita em mim. Ou seja, nós fazemos o mal muitas vezes, mas eu não quero fazer o mal. Há essa controvérsia com os nossos sentimentos e com as nossas ações. Vocês sabem por quê? Exatamente porque o homem velho vive. Então hoje nós conscientes, nós encarnados, temos a consciência de que temos que ser melhores. Mas o homem velho, o que está enraizado lá no nosso subconsciente, age muitas vezes daquela maneira, pelo impulso do momento, pela irreflexão. E então nós entramos em conflito. Poxa, eu fiz, mas não deveria ter feito. Eu disse, mas não deveria ter dito. Né? É o mal que ainda habita em mim. Mas isso significa que quando nós percebemos isso, nós estamos melhorando. Que nós já somos espíritos em vias de progresso. E isso para nós é muito bom. Então o problema nosso não é errar, é não consertar. Essa é a diferença. E na parte de baixo nós temos um pai com os menininhos. E esse livro, esse pai leva as crianças ao cinema. E lá está escrito meia entrada, paga meia entrada para crianças de 10 anos, até 10 anos. E então ele chegou para o atendente e disse assim: eu quero 2 inteiras e uma meia. E o atendente começou a rir. Disse: mas por que o senhor vai fazer isso? Ninguém sabe que o menino tem 10 anos, ele passa muito bem por 7, 8, 9 anos. Aí ele disse: eu sei que ele tem 11 anos e ele também sabe. Essas pequenas ações, são essas pequenas lições de vida que vão fazer a diferença na nossa vida e na daqueles que estão convivendo conosco. Principalmente da criança, que vai absorvendo essas pequenas lições que elas estão olhando, observando e estão introjetando dentro do seu subconsciente e modificando aquele homem velho que também tem na criança. Porque os nossos filhos também são espíritos reencarnados. Tudo bem? Acho que é. Bom, nesses slides aqui eu fui quase uma benfeitora para vocês. Porque vocês já vão entender o porquê. Alguém sabe o que significa vereda? Eu já falei outras vezes, né? É o livro que vocês estão estudando da Teresa de Brito, através de Raul Teixeira. Eu diria que é o meu livro predileto que fala de família. Tal a docilidade, o conforto, o consolo, as palavras de ânimo com que ela coloca para nós, familiar, de vivência familiar. Mas, posso perguntar de novo? Alguém sabe, arriscaria o que significa vereda? Caminho. Mas é um caminho estreito. Então, vereda familiar é um caminho estreito dentro do lar. Então, por isso que eu disse para vocês que eu sou uma benfeitora. Sabe por quê? Porque eu coloquei um caminho estreito com poucos obstáculos. Eu estava boazinha nesse dia. A nossa casa não é assim. Nós não percebemos. Porque quais são os obstáculos que nós temos que transpor todos os dias? Alguém sabe? Ninguém tem. Eu disse que é só em Itapema.
os obstáculos que nós temos todos os dias dentro de casa, que conquistar, que transpor, nós temos as mágoas, as dores, as tristezas, né? As lamentações também. As desavenças que criamos por nada, muitas vezes. Tem até uma colocação do Paulo Sérgio Rodrigues, no livro E a Vida Como Vai, que ele diz assim: nós saímos das cavernas, mas ainda somos caçadores do outro. Estamos todos os dias caçando o outro, esperando ver onde ele guarda o copo, onde ele deixa o chinelo, para criarmos uma guerra. E nós não aprendemos ainda que estamos na época de dialogar. Enquanto nós não começarmos a perceber que a pacificação é o único caminho para que esse caminho estreito se amplie, nós não vamos sair desse patamar, né, de provas e expiações, e das lamentações, e das tristezas e das dores, né? Então, vereda familiar é exatamente isso que a Teresa de Brito quer dizer. É o nosso momento de estarmos nos caminhos estreitos dentro de casa, nos esbarrando todo dia, se enfrentando pacificamente, para podermos nos tornarmos lisinhos, né? Que nós podemos passar, darmos um lugarzinho para o outro, para convivermos harmoniosamente dentro do nosso lar. Certo? Alguma questão? Vocês já falaram sobre a reencarnação, mas isso é importante para começarmos a falar sobre os exemplos. Emmanuel, através de Chico Xavier, ele diz assim: nos elos da consanguinidade, reaveremos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Bom, dizem que nós somos expertos em reencarnação, afinal de contas somos espíritas. Alguém gostaria de falar o que é reencarnação? Reencarnação é todos aqueles que... Você? Não? Isso, que estão vivos. Não deixa de ser. Mas os que estão lá também estão vivos. Aqui, sim, é verdade. Mas assim, para a gente entender a reencarnação, no capítulo 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai vosso pai e vossa mãe, Santo Agostinho, ele explica de uma maneira impecável, dentro desse tema familiar que nós estamos querendo trabalhar. Ele diz assim: vão renascer para conosco os espíritos bons, aqueles afinizados conosco, que vão transformar a nossa vida melhor, que vão deixar a nossa vida mais leve, e vão renascer aqueles que não têm vínculos nenhum conosco. São aqueles que nós prejudicamos, são aqueles que nós traímos, que nós ferimos, ou vice-versa, né? E que vão, depois de um tempo na espiritualidade, aqueles que resolveram aceitar a sua condição, que resolveram aceitar, se modificar, se preparar para renascer nessa família, vão se preparar, vão pedir para renascer num corpo que está sendo formado na família do seu agressor, né? Ou daqueles que eles foram feridos de alguma maneira, e vão reencarnar para poderem então reaprender. Isso é a reencarnação para nós. É um reaprendizado. Nada podes ensinar a um homem, pode apenas relembrá-lo do seu passado, diz Galileu Galilei. Por quê? Se nós somos espíritos milenares, tivemos muitas vidas, aprendemos ou não aprendemos praticamente tudo? Só que registramos as coisas que mais tiveram afinidade para conosco, conforme a nossa natureza, para o bem ou para o mal. Então nós sofremos ou não pelas consequências das nossas atitudes nas vidas pregressas. Automaticamente nós vamos ter que ir corrigindo isso no decorrer das existências sucessivas, certo? Então esses espíritos vão reencarnar, ter uma nova oportunidade, mas o mais importante, vão ter uma família que vai recebê-los e vai depender dos genitores, dos responsáveis diretos, como será essa encarnação, se é de vitória ou não, certo? Vai ser de lutas para o espírito
Por quê? Porque ele vai vir numa família que, pelo instinto, que ele não reconhece, não sabe o porquê, pelo esquecimento do passado, mas que ele vai chegar aqui, vai brigar, vai ser aquela criança rebelde, vai ser aquele adolescente problemático, né? Vai ser aquela criança que renasce, que chora, 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 e os médicos dizem, mas não tem nada. Não tem nada. Mas é aquela criança que não consegue se adaptar pela sintonia do seu ambiente. Lá, no seu íntimo, ele sabe de alguma maneira que ele está sendo recebido, mas como será a sua encarnação? Por isso que Teresa de Brito escreveu o livro Vereda Familiar, pelo pedido dos jovens, dos pais, das famílias, para poderem fortalecê-los nessa jornada que nós estamos falindo. Principalmente os jovens pedindo auxílio a ela, para que ela entrasse em contato com os benfeitores e de alguma maneira pudesse auxiliar os seus genitores a conduzi-los no caminho do bem. Tanto é a responsabilidade daqueles que estão aqui recebendo esses espíritos, certo? Então, por isso que as portas benditas da reencarnação, a oportunidade. Deixa eu falar. Tu quer dizer para mim o que significa esse vídeo? Que experiência que foi? Essa é a Zita. Boa tarde. Isso é uma pesquisa, vamos dizer, que fizeram com crianças. Então o bebê ele não é estimulado a ajudar. Ele está ali, a mãe não fala, né? Esse senhor que está ali do lado, ele vem com uma pilha de livros e ele bate na porta fechada. Mas ele não pede auxílio, ele só tenta guardar os livros. E se afasta. O bebê vê, vai, abre a porta para ele guardar. Depois, passando mais adiante, eu acho que dá para entender, né? Que ele não pediu em momento nenhum ajuda, e o bebê continua ali. Ele vai tentar estender uma roupa no varal e deixa o grampo cair no chão. Novamente, ele não pede ajuda, ele só fica tentando pegar o grampo em pé. O bebê vai, ajunta o grampo e entrega para ele. E assim no vídeo. Depois ele vai empilhar um monte de livrinhos, e o bebê na frente dele. E daí ele derruba os livros, de propósito. O moço não é nem pai nem mãe do menino, é um senhor que está fazendo a pesquisa. E os pais o tempo todo em silêncio. Aí o menino vê que ele derruba os livros, vai e empilha. Ele derruba outro, vai e empilha, sem pedir. Na última ele derruba a colher do cafezinho num buraco. Ele tenta pegar, não consegue, o bebê fica observando, vai lá e pega. Agora eu vou passar para a Isabel, porque ela vai explicar tudo o que sabe. Bom, como a Zita explicou direitinho, talvez até melhor do que o vídeo, é para a gente entender o seguinte, que os espíritos que renascem, renascem com uma potencialidade boa ou não, certo? Mas aqueles que nascem para o bem, nós temos que fazer o quê? Incentivar. Como ela disse, essa criança, ela tinha uma segurança. No videozinho a gente ia ver que tinha o pai ou a mãe em cada situação. Então, eles ficavam imóveis, mas as crianças sabiam que, mesmo eles auxiliando um estranho, o pai ou a mãe estava lá, eles iriam ajudar e iam retornar. Essa é a diferença da criança que não tem esse estímulo, que se sente sozinha. E isso, de Joana de Ângeles, está acontecendo na nossa sociedade hoje. Temos muitas crianças, muitos jovens órfãos de pais vivos. Porque a sociedade, dentro da sociedade, os pais e as mães, né, estão cuidando muito da parte material, do conforto material, certo? E estão esquecendo dessa parte da responsabilidade em relação aos seres reencarnantes que eles assumiram a responsabilidade, da qual todos nós prestaremos contas um dia pela nossa consciência. Porque se eles não cumprirem com as suas tarefas, não conseguirem vencer as suas provações na Terra, por descuido nosso, nós vamos fazer o quê? De Santo Agostinho, como castigo veremos eles sofrerem junto de espíritos sofredores, seja aqui na Terra, seja no mundo espiritual. Então, automaticamente começa todo aquele processo. Vamos expiar as faltas, a dor, né, a consciência,
para depois podermos retornar novamente e tentar mais uma vez até reaprendermos a caminhar juntos, tomando o cuidado de estarmos juntos o maior tempo possível. E o estarmos juntos não quer dizer que temos que estar grudados o tempo inteiro, mas estarmos presentes, como esses pais que estavam lá na cadeirinha sentados, imóveis, mas eles sabiam, essas crianças sabiam, e isso são crianças até 3 anos, né? Bem jovencinhos, 2 aninhos. E eles sabiam que tinham, né, essa segurança. E isso para eles, eles vão fazer o quê? Vão introjetar dentro de si mesmos que eles podem fazer qualquer coisa. Eles vão crescer com isso, sabendo que seus pais vão estar ali se eles precisarem deles, certo? Então diz no livro O Pequeno Príncipe, através de Antoine Saint-Exupéry, me fala bem rapidinho, né? É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Então a gente tem que prestar atenção no que as nossas crianças podem nos oferecer para podermos encaminhá-los da melhor maneira possível. Não é cobrança, é corrigenda. Educar, digo para vocês, é cansativo. E as crianças de hoje, eu digo porque eu tenho 2 netos, em relação aos meus filhos, são crianças que chegam no final do dia, a gente diz, meu Deus, acabou o dia, graças a Deus. Mas a gente diz, com o dever cumprido. Cansa, porque é 24 horas por dia educando ou reeducando. Porque as tendências estão à flor da pele. E isso é em todas as crianças, certo? Então, a atenção que os pais, os responsáveis, têm que ter com esses seres reencarnantes hoje é muito grande, porque estamos exatamente na era de renovação. E eles precisam de respostas rápidas para poderem, né, se modificar, absorverem aquilo que eles precisam, e tudo é muito rápido, um processo muito rápido, certo? E dentro dessa educação, Allan Kardec, ele coloca na questão 685 do Livro dos Espíritos, que há um elemento específico para a gente poder educar nossas crianças, né? Que é a educação, mas não a educação intelectual, ou seja, não aquela que nós, ou a maioria das pessoas, né, fazem assim, quando engravidam, já programam, antes do filho renascer, o seu quarto todinho, as roupas que ele vai, a creche que ele vai, com que idade vai para a creche, a escola, né, o maternal, a escola, a faculdade, faz a programação toda. Será que isso é o programa reencarnatório? O programa reencarnatório é deles. Quando eles chegarem na adolescência, eles vão escolher o seu caminho, queremos nós ou não, porque eles vão ter asas para voar. Então, nós temos que pensar que esse elemento que Kardec fala é a educação moral, não pelos livros. Não adianta lermos moral, não adianta lermos todos os livros espíritas. Os espíritos obsessores contrários à doutrina espírita sabem a doutrina melhor que os espíritas. Então não é ler moral, é porque praticando nós somos exemplo. Tenho certeza que vocês, ou se não todos, a maioria de vocês, em algum momento da vida, alguém chegou para vocês e disse assim, no meio da conversa, você é espírita? E eu disse, meu Deus, está na testa. Não, pela tua fala mansa, pelo teu jeito de falar, pelo teu jeito de orientar. Eles não sabem que aqui dentro de muitos de nós está um turbilhão, mas a gente sabe, pela doutrina, que ninguém precisa saber o que se passa aqui dentro. Nós temos que fazer a nossa parte, porque nós somos os divulgadores da doutrina do Cristo. Então nós temos que ser exemplos, mas que exemplos maiores que somos da doutrina do Cristo para os filhos e para os nossos, né, as crianças e o nosso jovem. Somos referência. Eles nos observam em todos os momentos. Não só os nossos, como os vizinhos, na escolinha, na evangelização, aonde nós formos. Estão absorvendo e eles gostam do que vem. Quer falar? Não?
Alguém quer falar alguma coisa? Então, exemplificar a educação moral. É essa que muda o caráter. Esse eu acho que eu vou passar porque depois... Mas aí vem a questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sem colar, vocês acham que nós poderíamos vencer as nossas más inclinações? Por que a gente não faz isso, gente? Vocês já se perguntaram? Porque é o mal que habita em mim? Né? Sim, dizem os espíritos, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. E é isso. Hoje, se a gente fala com as crianças, e elas chegam para nós e dizem: poxa, mas a minha mãe só grita, só briga. Então a gente conversa com eles e diz: pede para sua mãe falar mais baixo. Você não é surdo. E se fosse, ela pode fazer a língua de sinais, mas que não grite. Ensine. Nós tivemos crianças que fizeram uma relação, assim como a gente faz a programação para as crianças, segunda você faz isso, né, com horário. Nós tivemos crianças que fizeram a programação para seus pais. Não gritar, pedir para eu arrumar a minha cama, pedir, não mandar. Porque se nós mandamos, nós estamos fazendo o quê? Incentivando o orgulho. E todos nós temos orgulho. Automaticamente vai haver uma discussão, uma entrave entre mãe e filho, pai e filho. Por quê? Porque a criança vai dizer: eu não vou arrumar nada. E aí o pai vai dizer: não, você tem que ir, porque você tem que ir. E eles: mas se você disser: vai arrumar sua cama para o seu quarto ficar organizado, e explique por quê. Porque a limpeza é necessária, faz bem para a saúde. E explicamos. Temos que ter tempo. Diz Santo Agostinho no Evangelho: dai um pouco do teu tempo, o único tesouro que possuis. Ou seja, temos que aprender a ter tempo. Quando o amor verdadeiro adentra o lar, ilumina a família e torna-se possível a materialização da boa vontade, do espírito de cooperação, do entusiasmo, com a vitória do outro, da participação das lutas comuns. Ou seja, Meimei diz que o amor é o único meio de educarmos os filhos de Deus. Então eu peço para vocês: como que a gente educa com amor? Como que a gente pode educar com amor? Se a educação até hoje não está dando tanto certo, o que está errado? Então vamos fazer assim. Antigamente, quando uma criança fazia alguma coisa errada, a gente colocava de castigo, certo? Hoje em dia a gente até pode colocar na cadeira do pensamento. Eu não sou contrária à cadeira do pensamento, isso corta depois. Mas hoje a gente nem coloca na cadeira, porque nós gostamos tanto dos nossos filhos, que nós colocamos eles nas poltronas, né? Para ficarem macios e confortáveis, para que o pensamento flua melhor. Mas você vai pensar o tempo suficiente, conforme a idade de cada um, o tempo necessário. Pensou? Muito bem, você se acalmou daquela situação que foi criada, agora vamos conversar. E isso é com a parte que agrediu e com a parte agredida. Temos que trabalhar com os dois. Não é só com aquele que agrediu, como fazíamos antigamente. Vamos conversar, vamos expor o porquê que está errado, vamos pedir para eles se eles podem pedir desculpas e vamos ensiná-los a consertar. Essa é a diferença da educação hoje. Por isso que ela dá trabalho, por isso que temos que ter tempo disponível para podermos estar atentos às particularidades de cada espírito, às necessidades que eles têm, para poderem crescer fortes dentro do amor. Certo? Eu conheci uma prima minha, ela dizendo assim que ela Alô? tem muito trabalho para educar. E ela fala para as crianças que ela não quer que eles tenham filhos, porque vai dar muito trabalho. Então eu achei isso um cúmulo, né? E ela dizia assim: eu nunca vou ser avó porque eu não quero
que meus filhos tenham filhos. Mas nesse caso, a gente olha assim, isso é um desejo dela, porque ela foi infeliz, né? Mas os seus filhos é dentro da lei. Se tiver que ter neto, eles terão, né? E quem sabe ela aprenda então como avó a amar, né? E vai gostar de educar, porque com os netos a gente sempre diz que a avó é pai com açúcar, é isso? Bom, eu acho que eu como vó vou dizer para vocês, eu não sou não. Eu sou uma avó exigente, brigona, sou pior que mãe. Mas sou vó que educa, sabe? É aqueles que qualquer coisa eles vêm para nós, que eles retornam. Eu acho que isso, neles a gente vê que essa educação, ela dá resultado, né? Então, o açúcar fica no carinho, no abraço, né? Sem mimos. Mas faz parte da lei, não tem como ela controlar só com dizeres. Ela disse, eu não quero que vocês tenham filhos. Eu acho isso comum, né? No sentido dela falar isso para mim, eu não quero que vocês tenham filhos. Eu disse, não, vocês têm o direito. Eu falei com eles que eles têm o direito de querer ter. Né? Mas eles terão. Deixa o amor bater as portas. Isso faz parte. Ninguém consegue controlar, né? Teresa de Brito, ela diz o seguinte: é no reduto doméstico onde são permitidas tantas liberalidades, nem sempre a verdadeira liberdade, que se acha a escola sublime capaz de estruturar caracteres diversos, com as lições vividas de ação elevada, desde que o amor a tudo possa conduzir. Bom, para a gente compreender a profundidade dessa colocação, Emmanuel, ele diz assim: devemos educar nossa criança e nosso jovem da seguinte maneira: nem liberdade demais que os levem ao charco da libertinagem, e nem freios demais que eles não possam, que eles se sintam escravizados, certo? Por quê? Porque nossos filhos, antes de ser nossos, eles são filhos de Deus. Estão conosco para serem orientados, porque Deus confiou em nós. E eu sempre digo, olha só que maravilha, nós somos co-criadores de Deus diretamente, sem interferência. Não passa nem por Jesus. Então a gente tem linha direta, mãe principalmente, tem linha direta com Deus. Porque Ele confiou os seus filhos para que ela gerasse e desde a sua gestação já fosse conduzindo, emitindo para eles os fluidos, as ideias, os ideais, para que eles se tornassem fortes quando eles conseguissem reencarnar e vir habitar esse mundo. Então, quando eles chegam numa certa idade, ou seja, na adolescência, eles são crianças. Eles vão buscar o seu espaço. E nós temos que ser o quê? Quem são os pais nesse caso? Nós somos o ninho. Nós somos o ninho aonde eles vão lembrar de nós para retornar quando eles precisarem. Nós vamos ser a referência correta, de uma vida digna, de uma vida, né, de coisas boas, de conquistas, do que eles podem alcançar, ou não, né? Vai depender da educação, da orientação dos seus pais, certo? Mas deixar com que eles criem asas e que voem, sempre atentos, não é? Porque pai e mãe nunca abandonam seus filhos, eles nunca crescem para nós, né? E aí Teresa de Brito dá umas regrinhas para nós. Na órbita da vida, não lance fora os tempinhos tantas vezes desprezados. E aqui eu vou abrir uma colocação para vocês. A gente reclama dos adolescentes e das crianças que eles estão com a internet, com o computador, os tablets, né, toda essa parte da tecnologia o dia inteiro, não é isso? Quase que sem controle. Bom, há um tempo atrás aconteceu que um menino de 8 anos estava programando o seu suicídio. A irmã foi visitá-lo e ela disse, me deu uma vontade de mexer na pasta dele, coisa que ela nunca faz no material escolar. E ela descobriu no final do seu caderno programações, meios de suicídio. Ela guardou rapidinho e pensou e depois foi conversar com ele o que estava acontecendo. E nas conversas ele disse, olha, a mãe não me dá atenção, ela passa todo o dia dela no computador
ou no celular. Ela não olha para nós, ela só diz, já vai, eu já vejo, já vai, eu já vejo. Então, se ela não gosta de mim, se eu não sei fazer as coisas sozinhos, eu vou me matar. 8 anos, espírita, com consciência de doutrina, ele estava programando porque ele preferia ir para o mundo espiritual para não se sentir, negligenciado. E isso nós podemos dizer o seguinte: ficarmos no vácuo, como diz as crianças e os jovens hoje, é muito deprimente. Tentem fazer isso, façam um teste entre vocês. Quando vocês perguntam e alguém não responde, como é? Só uma vez, como isso dói. Imagina para uma criança que não está entendendo o porquê, porque a criança não tem o discernimento como nós. Se nós nos magoamos, nos ferimos com esse descaso, imaginemos uma criança. Então não é só a criança e o jovem que precisa ser chamado a atenção. Os pais também precisam ter o cuidado do tempo que estão disponibilizando para estar presente com eles. Então os tempinhos que a gente tem para estar lá, no WhatsApp, conversando com os nossos amigos virtuais, não esqueçamos que amigos virtuais são amigos, queridos do coração, mas a responsabilidade da reencarnação é aqueles que estão encarnados ou reencarnados conosco. É daqueles que nós vamos prestar contas, é da vida deles que nós temos que dar contas, e não das mensagens de WhatsApp. Pensemos nisso, e a gente vai tomar então um pouco mais de responsabilidade e pensar diferente. Puxa vida, o que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Isso para ser analisado. Então, na caminhada para as bênçãos do reino de Deus, dedique-se ao cultivo da disciplina, a fim de que não use gritos e expressões de violência, quando à frente da rebeldia ou persistência dos equívocos dos irmãos familiares que vivem com você. E aqui a gente pode dizer, não apenas os gritos, como a gente já falou antes, mas ensiná-los dentro da disciplina a tirar a xícara do seu café da manhã, a tirar o prato do jantar, do almoço, arrumar a sua cama, porque afinal de contas eles dormem na cama deles. E eles têm que entender que é deles e que eles precisam se fortalecer, porque quando eles crescerem, a vida vai lhes ensinar. Teresa de Brito diz que nesses pequenos afazeres domésticos vai fortalecê-los para enfrentar os maiores desafios da vida. Qualquer situação que acontecer, no trabalho, na escola, na vida afetiva. Por quê? Porque eles tiveram responsabilidades. Mas lembram? Não é mandando, é pedindo. Certo? É pedindo. Façamos o teste amanhã. Hoje mesmo, quando chegarmos em casa. E a gente vai ver a diferença. Aí diz Meimei, a vida é um campo divino, onde a infância é a germinação da humanidade. E eu vou mostrar para vocês por quê. Continuando com Antônio de Saint-Exupéry, a gente vai entender aquela colocação. Ele diz assim no livro Pequeno Príncipe: havia, assim como em todos os outros planetas, ervas boas e ervas más. Consequentemente, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra até que uma cisme em despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se for de roseiro ou de rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar imediatamente. O solo está infestado. E se for uma semente de baobá e demorarmos a descobri-lo, ele perfura com sua raiz e o planeta acaba rachando. Bom, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse livro. E eu acho que todos nós deveríamos ler tal a profundidade psicológica que tem neste livro. Quem será que é o planeta ou os asteroides que fala o Pequeno Príncipe? Alguém sabe? Puxa vida! A criança, ó, a Zita já... A criança, aqui são os baobás, destruiriam, ou seja, vamos voltar, essa aqui é só para vocês se impressionarem, vamos voltar aqui. Todo
todos os planetas, todos os espíritos que renascem têm em si o bem e o mal pelas reencarnações passadas, pelas suas vivências, certo? Chega uma hora que aquelas sementes vão procurar sair. São as horas que acontecem as situações dentro de casa. A gente diz, muitas pessoas dizem, eu não digo, eu digo o contrário. E vocês vão ver por quê. As pessoas dizem que criança não nasce com bula. E eu digo que nasce com bula sim. Que são as tendências. E às vezes nascem com letras bem garrafais. Se elas rasgam papel, elas estão destruindo. Portanto, nós temos que consertar. Nós temos que explicar para elas que nós, além de sujar o ambiente, elas estão destruindo algo que pode ser reutilizado. E que árvores são cortadas. E que alguém plantou. E que vai fazer mal para o meio ambiente. Tem consequência? Tem. Diz Chico Xavier, a criança que rasga papel tem tendência à violência. Por quê? Por que ela está rasgando algo inofensivo? Certo? A criança que faz birra, a criança que chora por qualquer coisa, ela tem o quê? Ela precisa de atenção. Ela está chamando a atenção da maneira que ela pode. Assim como o cachorro late, o gato mia, a criança chora. É a linguagem da criança. Ela faz as expressões que ela tem condições que o corpo infantil lhe possibilita. Então nós temos que estar atentos àquilo que ela está querendo nos dizer, para chamar-nos a atenção. Eu já falei essa história para vocês, mas eu vou repetir porque ela, para mim, ela é um exemplo muito grande. Havia um menino, na época, ele tinha uns 6 anos, e ele arrancava todas as cabeças dos bonecos e das bonecas das irmãs. Então, só tinha bonecos na cabeça. Ele era violento, ele era inconformado com as situações, ele inquieto. E, ao mesmo tempo que ele tinha uma certa serenidade da criança, ele tinha um certo ar de maldade, se é que vocês me compreendem, do seu psiquismo, né? Aí, num trabalho mediúnico, se manifesta um espírito que diz que ele era um duque em reencarnações passadas e que ele costumava, com o seu cavalo, ir nas aldeias e cortar o pescoço das pessoas por prazer. As suas mães e o seu pai, sabendo disso, fizeram o quê? Começaram a fazer com que ele consertasse, compraram para ele uma caixa de primeiros socorros e fizeram ele consertar. Não falaram para ele nada, simplesmente vamos inverter essas situações e vamos começar a consertar os bonecos. E começaram então a incentivar, certo? Hoje ele é ortopedista. Não quero dizer que todos os ortopedistas arrancaram cabeça. Não vai saber os membros que arrancaram, né? Eu digo pro meu. Vai saber o que você arrancou na outra encarnação. Mas, para vermos que temos conserto, precisamos estar atentos. Quem ia imaginar que ele era alguém perverso que fazia isso através de uma cabeça quebrada? Hoje ele dorme, hoje ele tem família, hoje ele cuida dos seus filhos, hoje ele encaminha seus filhos, os seus pacientes, está consertando as cabeças que ele cortou. Isso significa reajuste, reaprender. Mas temos que estar atentos aos pequenos detalhes, às ervas más que podem atravancar, né? Quebrar todo tipo de viciação que nós temos no mundo. Porque tudo está, né, a nosso bel prazer no mundo hoje, certo? Então, nós temos que ter olhos de ver para podermos auxiliar esses espíritos que estão aqui. E para que eles, então, não rachem, né? E podemos arrancar os baobás, certo? As crianças aprendem com o que vive. Se a criança convive com honestidade, ela aprende a respeitar. Aqui eu vou abrir um parênteses com um jovem me disse assim um dia. O pai dele estava fazendo um serviço e não podia sair daquele momento e pediu para ele então ir na loja comprar uma ferramenta que ele estava necessitando naquele momento.
O menino chegando na loja, ele devia ter uns 14, 15 anos na época, chegou na loja, comprou o material e esqueceu o dinheiro em casa. Puxa, mas é longe, meu pai está precisando, ele vai ter que descer uma das escadarias e tal, né? Aí o rapaz da loja disse, mas você é filho de quem? Ah, sou filho de fulano. Ah, não, paga quando ele vier aqui. E aí esse jovem chegou e disse para nós o seguinte: hoje eu descobri o que significa honestidade. Porque ele me vendeu só pelo nome do meu pai. Isso significa exemplo. E hoje, na profissão dele, eu digo para vocês, ele é honesto, exemplar. E isso significa que ele aprendeu a lição, não é isso? Aprendeu a lição. Porque ele percebeu que isso se contagia, né? Não é somente na família, mas a sociedade. E isso é um processo, é a sintonia, né? Se a criança convive com a tolerância, ela aprende a ser confiante. Se a criança convive com elogios, ela aprende a apreciar. Se a criança convive com retidão, ela aprende a ser justa. Se a criança convive com a segurança, ela aprende a ter fé. Se a criança convive com a aprovação, ela aprende a gostar de si mesma. Se a criança convive com aceitação e amizade, ela aprende a encontrar o amor no mundo. E assim a gente pode seguir adiante. Então hoje, quando a gente vê aquelas crianças, aqueles jovens que de alguma maneira trazem em si a violência, não esqueçamos, antes de julgar, como diz Jesus, não julgueis para não serem julgados, que aquela criança aprendeu aquilo, que dentro do seu lar ela viu sua mãe ser espancada, ela viu suas irmãs serem violentadas. A gente não faz ideia do que se passa no íntimo desses adolescentes que cometem a criminalidade. Não quer dizer que tenhamos que ser coniventes com o erro. Precisamos reajustar a educação para corrigi-los e fazê-los entender que a vida continua e que eles terão que prestar contas disso para haver uma modificação. Mas não julgá-los, reeducá-los, certo? Reeducá-los. Então temos que mudar a nossa maneira de ver, porque isso realmente, como disse o Alfredo no início, é uma questão de sintonia. E é uma questão de sintonia de toda uma população, de toda uma humanidade. Se existe guerra no mundo, é porque não houve paz em casa, certo? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, pensa bem, século XIX, ele faz uma colocação sobre a mulher que é fantástica. Ele diz assim que a mulher deveria ser exaltada como uma heroína, porque ela é responsável pela humanidade. Ela é responsável pelo futuro da humanidade, porque ela é responsável pela educação dos homens, dos futuros governantes. Pensaram nisso? Nós somos responsáveis pelos futuros governantes. As guerras ou a paz? Nós vamos pacificar através do nosso modelo de orientação. Certo? Eu vou passar um pouquinho, que eu acho que já está na hora. Estou meio quase. Eu me perco. A Teresa de Brito, ela continua no livro Vereda Familiar dizendo o seguinte: urge um pouco mais de atenção quando envolvidos nos compromissos educacionais. Acompanhamos grupos infantis e verificamos o quanto agem mal uns com os outros, segundo o exemplo dos maiores, o quanto as suas conversas repetem as dos vídeos ou dos diálogos dos adultos. Sua malícia tem o toque da instigação dos mais velhos. Ou seja, estamos adultizando, né? Essa expressão? Adultizando as crianças. Queremos e falamos com eles como se eles fossem adultos em miniatura. E isso se fazia no século XIX, né? Falamos, eles têm que reagir automaticamente. Nós não estamos mais conseguindo controlar aquele botãozinho que tem desliga e desliga na televisão, nos vídeos. Está difícil de controlar isso. Mas isso faz parte. Nós temos que saber o que as nossas crianças e os nossos jovens estão vendo. O que eles estão fazendo nos seus grupos de amigos.
conhecer os seus amigos, interagir. Eu vou dizer uma coisa para você, uma particularidade. De repente a minha casa começou a ter jovens. Os amigos dos meus filhos já casados, começaram a frequentar minha casa. E aí eu descobri que eles estão carentes de mãe, carentes de afeto. Por quê? Porque a gente conversa exatamente sobre a vida. Isso não é ultrapassado. A gente fala de religião, a gente fala de bondade, a gente fala também do jeito de agir. Coisas pequenas que parecem banais. E aí eu percebi que esses jovens casais, estão precisando de mãe. Então imaginemos as nossas crianças e nossos jovens, como estão se sentindo. Que não conseguem procurar porque não compreendem o que está acontecendo dentro do seu lar, né? As nossas crianças querem ouvir não. Elas querem ter disciplina, elas gostam de disciplina, elas precisam de disciplina. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, né? Quem estudou ano passado, que foi o livro estudado nas casas, ela diz o seguinte: mesmo os espíritos voltados ao bem, que estão reencarnando para auxiliar no mundo da regeneração, se não for orientado pelos pais, pelos responsáveis, eles se perdem. Claro que quando estiverem adultos vão retomar a consciência, mas até lá, quanto atraso vamos arrecadar, né, da contabilidade divina? Então precisamos de orientação. Mesmo que nós não tenhamos a capacidade de espíritos superiores, nós somos, por hierarquia, os mais velhos, portanto, nós temos a responsabilidade. Portanto, sabemos exatamente o que fazer para acertarmos na educação daqueles que estão em convivência conosco. E a alegria que proporcionamos a uma criança pode criar nela a inspiração do bem ao bem para a vida inteira, de Chico Xavier. Então, posso me acalmar então. Chico Xavier, a alegria, a infância é a idade da alegria. Quem de nós lembra da infância, da nossa infância? De corrermos pela casa, de andarmos de pé descalço, na chuva. Coisa mais boa. Eu só lembrava dos meus pais à noite, na hora de dormir, porque eu sentia fome. Porque nós tínhamos a vida. Nós não lembrávamos de televisão. Eu conheci televisão quando era na infância. Andar. Bom, né? Acho que essa sensação de viver, esses cheiros da natureza, o contato com os amigos, as risadas, isso nos fortalece para as coisas ruins que acontecem conosco quando adultos. Nos deu o suporte para todos aqueles que vivenciaram uma infância livre de alegria, tem suporte, porque vai fazer com que a vida se torne mais leve. Mas se a criança está presa num apartamento, só desce para o playground de vez em quando, se ela só vê o sol de vez em quando, se ela não tem a presença dos adultos, dos seus responsáveis junto de si, se ela só vê programas televisivos, aonde o aconchego, aonde o afeto? Como nós estamos deixando isso se perder? Eu lembro de uma criança que disse assim, quando ela viu uma galinha sendo depenada, uma figura, e a gente disse, mas isso é o franguinho que você come no almoço. Meu Deus, não. O frango que eu como no almoço, a gente pega lá no supermercado. Não pode estar vivo. Nunca mais comeu carne, né? Virou vegetariana. Porque ela disse, jamais vou admitir que matem, né? Ela não tinha a noção. E quantos de nós temos exemplificação das crianças e jovens que dizem, o leite vem da caixinha. Não é isso? Tem gente que tem jovens que não conhecem uma berinjela. Parece coisa de outro mundo, mas não é. Isso é a nossa realidade. É a falta de tempo daqueles que estão conosco de nos mostrar as coisas, que seja pela internet. Minha neta um dia chegou para mim e disse assim, vó, da onde vem o ferro? Eu disse, meu Deus. Fomos lá pesquisar sobre toda a história do ferro e aprendi muitas coisas.
4 anos, 5 anos ela tinha na época. Da onde ela tirou isso? E aprendeu. Não esquece, eu já esqueci de novo, mas ela lembra. Porque eles querem perguntas concretas, eles querem saber, eles querem conhecer. Então nós temos que nos reciclar, mas com alegria, com alegria. Esse é o segredo, né, do sucesso na educação. É preciso cativar. Lá vou eu de novo com o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe chegou para a raposa quando conheceu. Eu vou falar com as minhas palavras, porque senão é muito longo o texto. E disse para ela: vamos brincar? Estou me sentindo tão só. E ela disse: não. Primeiro você precisa me cativar, porque ninguém me cativou até agora. E ele disse: mas o que significa cativar? E ela disse: é criar laços. Se tu me cativar, nós teremos necessidade um do outro. Será para mim o único no mundo e eu serei para ti única no mundo. É preciso ser muito paciente. A linguagem, diz ela, é uma fonte de mal-entendidos. Tu não me dirás nada. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Cativar é quando alguém olha para a gente e a gente já diz: meu Deus, eu te conheço, como eu te amo. Como a gente sente necessidade do outro, da presença sem palavras, porque a palavra muitas vezes gera mal-entendidos. É uma das faculdades que nós temos à nossa disposição em vias de progresso. Está na lei de sociedade, como o Kardec nos fala. Nós precisamos da utilização da palavra para vivermos em sociedade, mas de que maneira estamos usando a nossa linguagem para com o outro? Então, às vezes é preciso silenciar e só se aproximar. Quem de nós é amigo dos seus filhos? Quem de nós apenas senta no sofá ou na mesa, a mesa, no lugar que está, no jardim, e não precisa falar nada? Apenas abre um livro, senta junto, porque a presença é suficiente. É como aquela mãe e pai lá no videozinho do começo. Sabemos que estão ali, que qualquer coisa eles vão compreender. Cativar é quando a gente olha nos olhos e a gente já compreende o que o filho tem. Porque pai e mãe que presta atenção nos seus filhos, sabe que eles respiram diferente, tem coisa. Né? A gente conhece a respiração, a gente conhece os passos deles. A gente conhece a maneira deles mexerem nos talheres, os dedos, o jeito de piscar. A gente conhece. Precisamos estar atentos, mas a gente precisa cativar. Quem vai cativar somos nós, porque eles já são cativantes por natureza. Por isso que eles nascem tenros, né? Aquele pacote, quando eles renascem, aquele pacote de carne morna, como diz Humberto de Campos. Por quê? Para que nós possamos aconchegar. Mas nós precisamos cativar os nossos filhos. Espíritos muitas vezes revoltados e que precisam do aconchego para poder então superar as dificuldades de uma encarnação. E aqui onde a gente diz: se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram essa história. No Momento Espírita, se chama o Nó do Abraço. Na escola, tinha um menino pequenino que ele era o melhor da turma. Mas, um dia a professora chamou, né, os seus pais e disse: mas como que vocês nunca vêm nas reuniões, nunca estão presentes? E ele é o melhor aluno, o que acontece? Aí o pai dele disse o seguinte: eu tenho horário de trabalho muito grande. Não consigo estar com ele todo o tempo. Então, quando eu chego em casa, ele já está dormindo. Mas eu falei para ele que quando eu chegar, eu vou dar um nó no lençol e vou dar um beijo de boa noite para ele saber que eu estive presente e que está tudo bem. Quando ele precisar, eu estarei junto dele. E assim é feito. No outro dia, ele levanta, vê o nó no lençol, sabe que seu pai está lá e vai feliz, vivendo a sua vida tranquilo, que sabe que seu pai está presente. Se ele precisar, o pai vai ter a presença física. Quantos nós no lençol a gente dá? É difícil de desamarrar depois, né? Mas o nó do abraço, quantos abraços nós damos? Quanta presença nós estamos dando?
ou disponibilizando, porque nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Nós somos eternamente responsáveis. Nessa vida e outras vidas, esses que estão convivendo conosco, sejam eles bons ou não, aos nossos olhos, vão estar presentes na nossa história e nós na história deles. É para outras vidas, é para sempre. Então, reajusta-te com o teu adversário enquanto estiveres a caminho com ele de Jesus. E o nosso adversário são aqueles que estão pelas leis de reencarnação convivendo conosco. Simples. Precisamos amar, sorrir, brincar. Seria a vida mais leve, não é? Você ofertará a seus filhos os melhores exemplos de vida digna, de honestidade, de grandeza no esforço do bem. E se porventura sejam filhos problemas, realiza a tua parte e confie na ação final do Pai comum, sem deixar de amar profundamente os que lhe dão torturantes preocupações agora e que se tornarão créditos de luz na sua caminhada logo mais. Os filhos problemas são nossos problemas. É um reflexo do que nós fomos em outras reencarnações. Como nós falamos lá no comecinho, só estão retornando para nós um pouquinho magoados, mais violentos. Não tem problema. Eduquemos, façamos a nossa parte. Façamos tudo que estiver ao nosso alcance, porque diz Santo Agostinho, se nós fizermos tudo que estiver ao nosso alcance, estaremos com a consciência tranquila. Deixemos que a lei cumpra o seu papel, porque antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus, e Deus quer o melhor para todos nós. Um dia eles também serão luz, e nós, com o nosso ensinamento, podemos ser aqueles que plantamos a semente, né? Então façamos a nossa parte. Se são mais difíceis, diz Teresa de Brito, quanto mais difíceis são os nossos filhos, significa que a provação está quase no fim em relação àquele espírito, se nós fizermos a parte certa dentro da educação, certo? E essa parte que eu gosto muito, somos como grãos de areia no universo ligados por laços de solidariedade. Leon Denis. Aqueles dizeres que tem no para-choque de caminhão, sou herdeiro do universo, somos mesmo, né? Aquele planeta que a gente vê, aquelas luzinhas, todas nossas. Um dia vamos habitar todos os planetas, porque somos imortais. O que eu faço hoje tem interferência para aqueles que convivem conosco. A ação daqueles que convivem conosco terão consequências boas ou más naqueles que convivem com eles. E assim levamos para a sociedade, que leva para o Estado, que leva para o país, que leva para a nação, para a nossa nação vizinha e assim por diante. E assim, entre os mundos, nós vamos nos encadeando. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas geram consequências. Nós temos que pensar nisso. Então pensemos bem, trabalhemos bem, aproveitemos todas as nossas faculdades, o de ver, de ouvir, né? O de tocar, o de pensar, o de amar, para podermos ter realmente, fazermos a diferença, sermos a diferença na vida do outro. Automaticamente nós nos tornaremos melhores. Então confiemos. O que Jesus nos pede? Amor. Como diz meu e-mail, só o amor pode educar os filhos de Deus. Alguma colocação? Teríamos que ficar até a meia-noite para falarmos muito, mas... Então, eu vou dar uma surpresa para vocês. Vai ter uma caixinha. Essa caixinha, vocês vão decorar conforme vocês acharem melhor. Mas o conteúdo dentro vai ser muito importante. Você quer falar, Zita? A gente tem um segredo. Só que esse segredo, ele não vai poder ser dividido com todos, eu acho, né, Isabel? Abra e descubra o segredo de como educar bem seu filho. Alguém gostaria de saber esse segredo? Alguém quer aqui ver? Eu vou dividir ele. Só que quem vir aqui ver vai ter que guardar esse segredo, porque é um segredo, o segredo a gente guarda. Alguém quer vir ver? Ninguém? Por favor.
Mas é uma responsabilidade muito grande. Não pode contar para ninguém. Não pode. Tem que abrir. Tem o segredo. Guarda para o senhor. Mais alguém quer ver o segredo? Não pode dividir. É um segredo ou não é? Mais alguém? A gente pode disponibilizar no café. Mais uma, né? Deixar disponível na hora do... Ele podia deixar disponível na hora do café? É? A caixinha vai ficar aqui durante o café, o livro. Ó, tá curioso? Só para todo mundo, vocês viram? A caixinha vai ficar aqui na frente. Durante o lanche, quem quiser descobrir o segredo, pode vir, mas venha sozinha e guarde o segredo. O segredo a gente tem de guardar, não pode dividir. E colocar em prática? Então, eu agradeço a vocês pela atenção, pela paciência. E esperamos que vocês possam brilhar, serem luz na vida de todos aqueles que estão convivendo com vocês. Que sejam bons exemplos e que realmente retornem nas outras encarnações em famílias tranquilas, equilibradas, com uma serenidade de espírito superior. Muita paz. Joana de Ângeles. Mas podem me chamar de Zita, é mais fácil, né? Então, na primeira parte, a Isabel falou da nossa responsabilidade como pais, né? Da maneira como nós temos que exemplificar para os nossos filhos, que nós somos importantes nesse sentido. Eles imitam o que nós fizemos. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Todo mundo aqui tem filhos? Todo mundo é pai, mamãe? Alguém? Olha lá, tem um casal que não é papai e mamãe ainda. É do coração, é filho, né? Então, mas todo mundo aqui teve um papai, uma mamãe ou alguém que criou a gente, né? Uma avó, uma tia, todo mundo teve? Então a minha pergunta é a seguinte: vocês receberam o coração, né? Eu queria que vocês procurassem lá nas vibrações do coração de vocês algo que marcou, um exemplo, a primeira lembrança que vocês têm dos pais de vocês. Entenderam? Entenderam? Vocês vão pensar agora rapidinho e lembrar algo que marcou dos pais de vocês. Algo que vocês, assim, quando pensem nele, imediatamente vocês lembrem disso. Vou dar um exemplo. Quando eu penso no meu pai, é força. Ele tinha uma força, não força de braveza, ele tinha uma força de se reerguer dos problemas. Quando eu lembro da minha mãe, é a braveza. Ela era braba mesmo, mas muito braba, e precisava ser, porque com 8 filhos tinha que ser brava, né? Mas ao mesmo tempo ela tinha uma bravura de enfrentar as dificuldades. Então, nesse sentido, o que vocês lembram dos seus pais? Anota no coração. Anota no coraçãozinho de vocês. Vamos lá? Tempinho para vocês anotarem. Pode ser os dois, também não tem problema. Olha só, se não for algo bom, também pode escrever, tá? Pode. Né? Nem todos têm boas lembranças. Quase todo mundo pronto, né? Agora a minha pergunta. Alguém quer dividir o que escreveu no coração? Bom, o que eu lembrei da minha mãe, e eu sempre lembro, que agora ela já desencarnou, né? É que ela era uma pessoa muito brava, ao mesmo tempo ela cobrava muito, mas era religiosa por demais, né? E o meu pai era mansitude, era paciência, era o que controlava tudo isso, né? Mas hoje, com o tempo, eu percebi que ela poderia dar o que ela tinha recebido dos pais, né? Então eu compreendi o porquê que ela, né? Ela falava assim com a gente, brigava e tudo, né? Mas foi uma coisa boa, porque a gente aprendeu a ter limites, respeitar o próximo, ter amor e ser caridoso com o próximo. Vocês viram quantos exemplos ela citou ali? Mais alguém quer dividir?
Vamos falar, gente. Vamos falar que eu sou envergonhada. A Isabel vai falar dele. Mas alguém quer dividir? Pai era forte, alegre e determinado. A mamãe era austera, cuidadosa e pudica. Como? Pudica, muito pudica. Ela viu uma cena... Ah, eu não liguei a palavra. Eu vou explicar. Ela viu uma cena de romance na televisão, ela baixava a cabeça e lá no chão. Ah, entendi. Aham. Eu não sei. Determinação, honestidade, e meu pai era muito, muito carinhoso. Estão vendo? Mais alguém? Vamos dividir, gente, olha só. Aqui, ó, mais uma aqui primeiro. Eu coloquei no meu pai. De início, o que me vem sempre quando eu penso nele é saudade, porque ele já partiu também. Mas ele era uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa. E da minha mãe é uma pessoa essencialmente boa, ela tem um coração muito bom. Vamos para a próxima. Eu lembro que o meu pai sempre foi aquele de passar a mão por cima, só de brincadeirinhas. Mas a minha mãe, uma mulher lutadora, muito honesta, e foi isso que passou para mim e é o que eu passo para os meus filhos. Vocês estão vendo? Ela recebeu isso quando criança e imitou quando adulto. Que é isso que a criança faz, né? Mais alguém quer dividir? Hã? Mais alguém quer falar sobre seus pais? Meus pais nos passaram espiritualidade. Meu pai era fanático pela Legião da Boa Vontade, chegou assim a nos abandonar daí. Mas assim, ele deixou o essencial para nós, que foi a espiritualidade, que a Legião da Boa Vontade também é a linha de Kardec. E então a família toda é espírita, a lealdade e honestidade. E eu acho que assim a história se repete, é o que ela disse, cada um passa o que tem, pode, né? E é o que a gente passa para os nossos filhos. Isso É mesmo. o que a gente recebeu. Isso mesmo. Mas vocês viram como aqui pouquinho tempo já saiu um monte de exemplo bom? Mais alguém queira falar? Boa tarde a todos. Logo quando você falou, eu já escrevi, e a palavra que eu escrevi foi um amor incondicional. Foi isso que eles me ensinaram e sempre demonstraram isso, não só para os filhos, mas para as pessoas que estavam ao seu retorno. Inclusive, eles estão aqui, estão do meu lado. Ai, que bom, né? É bom ouvir isso dos filhos, né? O que os meus pais, eles me ensinaram também, a minha mãe, ela era uma pessoa assim muito exigente, um pouco meio brava, mas ela queria o nosso bem, e ela me ensinou muito amor, e ela era muito religiosa. Nós desde pequenininhos, nós éramos em 4 irmãos, pequenininhos, e ela nos levávamos para a igreja, sempre. E ela nos ensinou muito assim, nós sermos dedicados a Deus, né? E por isso hoje a gente busca muito esse amor de Deus, que nos fortalece muito. Aí meu pai já era um pouco calmo, paciente e muito trabalhador também. É o que eu lembro deles. A sementinha da religião que a sua mãe plantou ali, que levava vocês para a igreja, ela floresceu. Porque quando a gente planta a sementinha no coração das crianças, a Isabel colocou ali, ela floresce, um dia floresce. Né? Então, eu fiz essa brincadeira com vocês, uma dinâmica. Na verdade, ela é muito séria, né? Por causa do contágio vibratório. Vocês viram que, mesmo quem os pais já desencarnaram, né? Que nem a minha mãe também já desencarnou. E quando eu fiz essa pergunta para o pessoal da Casa de Jesus, que eles foram fazer o convite para nós, eu também, né? Eu sintonizei com a minha mãe, apesar dela estar desencarnada. Então, essa vibração dela, quando eu disse que ela era muito brava, ela era mesmo muito brava, mas ela era muito amorosa, ela era muito religiosa. Mas ela tinha que ser brava para manter os 8 filhos na linha, a disciplina, né? E era um outro jeito da educação, que nem a Isabel disse que mudou muito a educação de hoje em dia. Né? Mas agora eu quero provocar um pouquinho mais vocês. Vocês já contagiaram o coração de vocês com as lembranças dos pais de vocês. Agora eu vou fazer uma coisa que o Alfredo disse que eu sou muito má por fazer essa pergunta. Mas eu não acho que eu sou má. Só meu filho acha isso, o Alfredo. Se eu perguntar para vocês assim, ó. Perguntar não. Se eu fosse entregar esses coraçõezinhos aqui para os filhos de vocês,
e fizesse essa mesma colocação, passa pela cabeça de vocês o que eles anotariam? Qual seria a resposta deles, assim? É difícil, né? A gente imaginar o que os filhos pensam da gente, né? Teve um casal que teve sorte, que veio com a filha, né? Eles já ficaram sabendo. Mas é uma colocação difícil. E outra colocação que eles pediram para mim, é que ano passado a gente fez umas dinâmicas, e eu mostrei vários exemplos negativos que a gente dá para os filhos. E hoje eu trouxe essa dinâmica do coração, porque assim, ó, eles fizeram um convite num dia, lá na nossa casa. A nossa reunião acabou às 10h30. Eu fui dormir às 3 da manhã, porque eu sou meio agitadinha, pensando como eu poderia bolar alguma coisa positiva. E daí eu lembrei de algo, está lá na minha bolsa, depois no final eu mostro. Foi feito o convite para o encontro da família, o encontrão dia 23 de novembro. Né? Ano passado já teve esse encontrão, todo ano tem. E ano passado a gente trabalhou com jovens no sábado à noite. Então foi trabalhado meio que uma palestra com eles, depois foi assistido um filme. Mãos Talentosas é o filme. Alguém aqui já assistiu? Não, eu já. Mãos Talentosas, ele é excelente, não é? A mãe nesse filme é uma mãe assim, que eu acho que ela é de outro mundo, ela não é desse mundo. Olha só. Entendeu? Então, eu aconselho, ele é baseado em fatos reais, é Mãos Talentosas. Quem tem Netflix, dá para baixar, dá para assistir no Netflix. Para baixar na internet também eu acho que é fácil para ver. Tá. Então, depois de trabalhar esse filme com jovens, certo? Foi perguntado o seguinte para eles: o que os seus pais fazem ou fizeram que marcou o coração de vocês? Porque foi conversado com eles sobre aqueles exemplos, o que aquela mãe fazia. E quase todos participaram ali da conversa. Aí nós questionamos eles: e vocês? Vocês têm algo em especial para anotar dos pais? E daí eles anotaram, e essa dinâmica foi usada no domingo. No domingo os pais estavam, daí eu li algumas delas, o pessoal da equipe leu essas dinâmicas. Só que quando eu voltei para casa, eu vi aqueles papeizinhos amarelinhos com as letrinhas dos jovens lá, né? E fiquei olhando para aquilo e eu não tive coragem de jogar fora. Porque era lindo o que estava escrito lá. E os pais não têm noção do que os filhos pensam, às vezes, né? Alguns têm, alguns conversam e têm, alguns não. E guardei. E daí, nessa noite que eu fiquei até as 3 da manhã, eu lembrei dos ditos papeizinhos. Pensei, nada mais positivo do que falar o que as crianças, os jovens falam, não é? Não tem exemplo melhor para eu dar para vocês. E eu trouxe isso, alguns, para dividir com vocês. Para vocês verem como tem exemplos positivos, assim como vocês deram vários exemplos, né? Então, contágio vibratório. A palavra convence mais, o exemplo arrasta e a força do exemplo. Os melhores exemplos criam laços eternos, criam uma vibração de amor que estará sempre no coração. Então a vibração, né, os laços que vocês falaram dos pais de vocês, está sempre no coração. Vamos para o primeiro exemplozinho que o jovem escreveu, tá? Esse foi um jovem só que escreveu. Meu pai sempre alegre, de bom amor e faz tudo para ajudar os outros. Minha mãe sempre me apoiando nos momentos difíceis. Quando eu li, eu achei que era bom humor. Primeira vez rápido, né? Ó, meu pai sempre alegre, de bom amor. Eu pensei, não, deve ser bom humor. Depois eu comecei a pensar nisso. Pensei, não, o bom amor que a criança jovem deve estar dizendo é que deve ter muito amor, né, com esse coração do pai para ajudar o próximo. Então, ela disse, bom amor, né? Ele deve auxiliar muito. E a mãe sempre ali apoiando. Então, é um lindo modelo a seguir, assim como vocês falaram dos pais de vocês, né? O pai alegre, de bom humor, a alegria. A Isabel falou da importância da alegria em nossos lares. Né? Está aqui, né? A mãe apoiando nos momentos difíceis. Então, a mãe está presente, observando o jovem. Os pais ou responsáveis serão sempre o modelo que a criança e o jovem vão imitar. As atitudes na vida adulta refletirão a educação que receberam na família e os princípios morais que foram educados. Cartilha para os pais. Então é mais ou menos o que alguém falou aqui, né? Que a história se repete, mas o que os pais plantaram, a gente vai imitar quando adulto, na maioria das vezes. Né? As atitudes na vida adulta vão refletir isso que a gente recebeu. Vamos para o próximo exemplo citado pelo jovem. O que marcou nesse jovem foi assim. Minha infância foi marcada por meu pai chegando da livraria com muitos livros e os cachorros correndo para o portão para receber ele. Minha casa era cheia de livros e cachorros.
Isso foi um jovem que escreveu. Agora vocês imaginam um homem chegando em casa e os cachorros irem receber ele no portão? Quem tem cachorro aqui? Quando o cachorro vai receber no portão é porque gosta muito, né? Então é boa gente, já por aí já se começa, né? Quando lê com mais atenção isso aqui, e daí eu vou entrar lá na parte da evangelização, né? Quando você conta uma história para a criança, ela se apaixona. Então a minha imaginação foi mais além, por quê? Porque eu imaginei esse jovem para falar de livros, é porque alguém leu para ele quando ele era criança, incentivou a leitura. Então a minha cabeça foi lá nele criança. Esse pai botando ele para dormir, ou na sala, com ele no colo, abrindo o livro e contando, era uma vez, né? Fazendo a voz dos personagens mudando. Só assim para esse jovem ter essa ligação com a leitura, não tem outra explicação, o incentivo à leitura. E olha só, a voz do pai e da mãe, ou dos adultos que convivem com a criança, exercem grande influência sobre ela, sobre a mente dela. A voz é carregada de vibrações emotivas e o ouvinte capta essas vibrações, positivas ou negativas, e as absorve com a informação que lhe é vinculada. Então a voz que nós usamos, a voz que esse pai lá empregou na leitura para os livros, né? O contar uma história para a criança, o cantar com a criança, com o adolescente, quem acha que adolescente não gosta disso, adolescente gosta. Às vezes sentar com ele e cantar aquelas músicas antigas para eles rirem, eles acham engraçado, que é muito diferente das músicas de hoje, né? O momento do evangelho do lar, orar, sentar no lado da cama da criança e orar com ela antes de dormir. Fazer a oração, agradecer, a voz suave, é importante para ela, porque vai criando vibrações emotivas, positivas. Ao mesmo tempo que quando a gente grita, quando a gente xinga, quando a gente está de mau humor dentro de casa, vão criando vibrações negativas, né? O xingar a criança, não se deve fazer isso. O gritar para chamar a atenção, não é que a gente tem que ser boazinha, tem que se chamar a atenção sim, mas cuidar com o tom de voz que vamos usar. Vamos para o próximo então. Tenho trabalhado muito para me colocar em um colégio particular, para ter um ensino de qualidade. Então, veja, esse jovem, ele já observa isso, ele dá valor para o esforço dos pais. E no Vereda Familiar, a Teresa de Brito diz o seguinte, que não devemos ignorar quantos sacrifícios fazem muitos pais para darem aos seus filhos excelentes possibilidades de conforto no mundo social. Então, nós não devemos ignorar todo esse esforço. Só que nós, como pais, né, temos que cuidar o seguinte, quando a gente trabalha muito para dar todo o conforto no mundo social e esquece do principal, que é o lado espiritual, a moral, o tempo que nós dedicamos ao nosso filho. Não adianta eu estar o dia inteiro fora, trabalhando, buscando o maior salário para pagar um bom colégio, pagar um curso de inglês e tudo mais, se eu não dedico nada do meu tempo. Se eu não estou presente, como é que ela vai aprender com meus exemplos se eu nunca estou lá? Então, abençoe seu filho a cada manhã e a cada anoitecer. Mantenha um pouco mais ao lado de seus cuidados, junto à sua vigilância tranquila. E atenta, sob a aura dos seus primeiros ensinos, abençoa seu filho, preparando para a felicidade. No Vereda Familiar está isso no capítulo 12. Então nós temos que estar junto, né? Dar um bom dia de manhã, ou uma boa noite, fazer a oração, né? O abraçar, o ficar um pouquinho mais junto, perto, né? Preparar ele para a felicidade. E não, gente, não é colocando num colégio particular que a gente prepara o nosso filho para a felicidade. É importante? É importante. Mas não é o mais importante. E quando eu li essa colocação, lembrei de um videozinho que eu assisti, que eles perguntavam por que hoje em dia, como a Isabel falou, né? Às vezes os pais, a mãe está grávida, já estão pensando em qual escola vão pôr, qual curso de inglês vai fazer, se vai fazer balé, se vai fazer taekwondo, se vai para a faculdade, se não vai. Né? E essa senhorinha, ela falou algo espetacular. Ela disse bem assim, ó, ninguém nasce para fazer vestibular. Nós nascemos para aprender a ser gente. Não é verdade? Esse é o sentido da vida. A gente nasce para aprender a ser melhor. E não para fazer o vestibular. O vestibular é importante? É. Mas o que adianta o vestibular
ter tanto conteúdo se meu coração é vazio? Vamos para o próximo. Meu pai, faça chuva ou sol, às 6 da manhã já está acordado, disposto para ir trabalhar e desejando um bom dia, com alegria e sendo grato pela saúde para trabalhar. Minha mãe é minha melhor amiga, seca minhas lágrimas, me apoia, levanta minha autoestima, enche meu saco com horários de disciplina. Enfim, é fundamental no meu equilíbrio. Vocês estão vendo que esse jovem colocou diferente a maneira do trabalho? Que o pai acorda às 6 da manhã todo dia para trabalhar. Mas como é que ele acorda? Disposto? Alegre, desejando um bom dia, faça chuva, faça sol. Quem aqui reclama quando chove uma semana inteira? Eu também reclamo. E sol, quem é que reclama quando está muito calor? Né? Nós reclamamos, né? E olha só, né? A mãe é amiga, ela apoia, mas ela cobra a disciplina. A disciplina que a Isabel falou antes que é importante, né? Eles cuidarem do que é deles. A educação é feita pela repetição de hábitos positivos. Desde pequenina, a criança deve ser orientada a organizar suas coisas, guardar os brinquedos e materiais escolares. Aos poucos, ela deverá ir se responsabilizando pelas suas coisas e pela sua vida. Os pais devem destacar o valor de ser bom, verdadeiro, honesto para si e para com os outros. Cartilha para os pais. Então, olha só, a educação é feita pela repetição de hábitos positivos. Mas será que é educando, a gente cobrando os hábitos positivos da criança? Ou eu tendo uma atitude positiva todo dia, meu filho ou minha filha vendo isso, ele vai repetir. E a disciplina é tão importante, né? De ensinar, mas essa disciplina a gente tem que ensinar desde pequenininho. O bebê, vocês tiveram, acho, a palestra falando das idades das crianças, né? Da importância de desde pequenininho ensinar a cuidar do que é seu, a guardar. Como é que eu ensino? Mandando? Não, pedindo. Na verdade, eu acho até, discordando só um pouquinho da Isabel, quando a criança é muito pequenininha, ela já está começando a engatinhar, você já pode auxiliar ela. Você chama e diz assim, vamos guardar seus brinquedos? Vem junto ajudar a mamãe. Vamos jogando tudo no cestinho. A criança vai derrubar tudo de novo daqui meia hora. Mas não faz mal, a gente chama de novo. Agora parou de brincar? Vamos guardar de novo? Senta junto e guarda. É essa repetição de hábitos que vai formando a criança e quando chegar a adolescente fica bem mais fácil de pedir e fazer. Outra coisa que eu lembrei, quem aqui assistiu a entrevista do Divaldo que ele deu para o Jô Soares? Vocês assistiram? Foi maravilhosa, né? Maravilhosa, né? 18 minutos de sabedoria. Vocês viram uma hora o Jô Soares tocou no Divaldo e falou assim, isso pega essa vitalidade, essa energia que o Divaldo tem de 89 anos com essa disposição. Eu nem sabia que ele tinha 89 anos, eu fiquei admirada. Né? E ele disse assim, pega, eu dou para você. Ele brincou com o Jô Soares, né? Mas ele falou algo mais importante. Olha só o que o Divaldo falou para o Jô. A gente deve sentir o prazer de viver. E ele disse que ele descobriu o milagre da vida. É a alegria de viver. É a mesma coisa que esse pai. Ele acorda disposto todo dia. Faça chuva ou faça sol. Quando o médico falou que ele ia viver 30 dias há 30 anos atrás, né? Aí ele disse que não ia viver 30 dias. E aí depois ele brincou, disse que ele já até foi no velório do médico, fez uma linda oração para ele. O médico já desencarnou e ele continua lá. Ele perguntou, e o que o senhor come? Ele disse assim, eu como o que aparece. O que aparece. Mas é isso. Mas é isso. A vitalidade dele é a alegria de viver. E isso a gente deve passar para os filhos, para as crianças e para os adolescentes. Vamos para o próximo, então. Ok, vamos para o próximo. Achei. Minha mãe separa 1 hora do seu tempo para me escutar. Escutar o filho a falar, saber calar-se e dar espaço para ele ou para ela expressar-se, opinar, sugerir, demonstrar interesse, parceria, ouvir as considerações do filho ou da filha, dialogar, escutar suas inquietações, conversar amistosamente. Então é a gente aprender a calar, que é difícil para os pais, eu acho que para as mães é mais. Pelo menos para mim é. Né? E ouvir, né? E essa atitude simples de calar e ouvir, né? Ou prestar atenção na opinião do filho, e se às vezes você discordar, você tentar entrar num diálogo com ele, isso vai criando vínculos que são eternos.
Porque o dia que esse filho tiver um problema, ele não vai ter medo de chegar e contar. Porque os pais param e ouvem. Então, aquela mãe que dedica 1 hora todo dia do seu tempo, olha só que disciplina. Dedicar 1 hora, parar e ouvir o filho ou a filha. Ela está ensinando disciplina e está criando esse vínculo, né, de amizade, de confiança com a criança. Vamos para o próximo. O que mais marcou a minha vida foi o apoio da minha mãe quando eu estava passando por dificuldades. Quando me mudei, passei por problemas na escola. Eu sofria de uma síndrome do pânico. Vivia sempre preocupada, com medo de tudo. A minha mãe estava sempre lá para dizer: vai dar tudo certo. Conversar olho no olho, quando dialogarem, podem mostrar ao filho suas fragilidades, ter medo é natural, dizer do esforço que fazem para agir no bem, desta forma abrindo espaço para maior aproximação. As crianças e os jovens precisam compreender que nem sempre as coisas acontecem como elas gostariam. É preciso viver as frustrações e superar as dificuldades. Cartilhas para os pais. Então, a mesma questão do outro exemplo do outro jovem, né? O escutar, o conversar, né? Como é que essa mãe ia perceber que essa criança tinha... Só um pouquinho. Que eu passei 2 para frente. Que essa criança tinha síndrome de pânico, né? O adulto tem que ter maturidade, tem que ter o equilíbrio, tem que observar a criança. Gente, desculpa. Eu pulei um depoimento de criança. Eu mexi aqui no computador. O Alfredo me atrapalhou aqui. A culpa é do Alfredo. Né? Então, conversar no olho está presente. Né? Demonstrar para os filhos que nós não somos perfeitos, que nós temos medos, que nós estamos aqui para aprender assim como eles, né? Que nós estamos aqui nesse mundo para melhorar. E melhorando, a gente ensina. Deixa eu ver qual que está o próximo aqui agora. Agora eu me perdi. Os pais também podem errar e pedir desculpa dos filhos, né? Isso! Você compreendeu exatamente o que eu queria falar, né? E é difícil a gente pedir desculpa para o filho, né? Eu, assim, esses depoimentos eu gosto às vezes de ler, porque eu tenho um filho na adolescência. Eu vou falar alguma coisa, agora a gente não deve falar de coisas próprias da gente, né? Mas o alterar a voz é algo que eu estou trabalhando muito comigo. É uma dificuldade minha. Às vezes você pedir uma, pedir 2 e pedir a 3ª vez ainda com calma, né? Ainda mantendo a paciência, é difícil. É algo que eu dia a dia tento. Às vezes eu falo para ele. Ele diz assim: mãe, não precisa gritar, eu estou te ouvindo. Mas é difícil às vezes não gritar. Mas eu vou chegar lá ainda, senão nessa, mas na próxima eu acerto, né? Então, aqui, esse depoimento aqui. Obrigado por me darem a melhor amiga que já tive, minha irmã. E por serem os que sempre me apoiam e me dão amor em todos os momentos. Então, ensinar a gratidão para os filhos, né? Ensinar os filhos a ter gratidão por tudo que a vida oferece. O ar, a água, o sol, a paisagem natural, a família, o lar, o alimento, as amizades, a escola e os educadores. Como é que eu ensino meu filho a ser grato? Mandando ele dizer obrigado? Também, né? Porque as palavrinhas mágicas são importantes. Mas eu tenho que ser que nem aquele pai lá que acorda disposto, né? Faça chuva ou faça sol, agradece a Deus pela saúde para trabalhar. Eu tenho que ser aquele pai que auxilia os outros com bom amor. Eu tenho que agradecer meus filhos também. Aprender a dizer obrigado para os filhos. É nessas nossas atitudes que nós vamos colocando essa gratidão no coração deles. Deles irem para a escola e dizer obrigado para a professora. Eu faço uma coisa, não sei se alguém aqui faz. Quem é que manda presentinho para os professores da escola? Acho que você manda? Não se tem mais o hábito disso, né? Se acha que está puxando o saco, né? Eu não falo isso para o meu filho. Eu digo que ele deve sim. Eu digo que ele deve sim levar um presentinho, um agrado para a professora. Não precisa ser uma coisa absurda, mas um agrado para a professora e mostro para ele que ela é muito importante para ele. E vocês, olha, ele tem 12 anos, mas ele é amigo de todas as professoras dele desde o prézinho no Facebook. Porque ele trata todas elas com respeito. Eu ensino isso para ele, que elas são muito importantes para a vida deles. Aquele que meu filho beija, a minha boca adoça.
A professora está lá, 4 horas, 5 horas, às vezes o dia inteiro, quando vai na creche, beijando o nosso filho, ensinando com carinho, tentando ter paciência, porque nem sempre elas conseguem, elas são que nem nós. Mas nós temos que mostrar para os nossos filhos como elas são importantes, e isso é ensinar a ter gratidão. Vamos para... Agora funcionou. Outro exemplo. Aqui são 2 textinhos diferentes, de 2 jovens, tá? Toda segunda-feira fazemos o evangelho no lar. E a rezar. Então vejam só, a gente acha que é chato isso para eles, né? Trazer para evangelização, fazer evangelho no lar, rezar. Não é. É importante para eles plantar a sementinha. Não importa a denominação religiosa que a família adote, a criança necessita vivenciar a fé, a esperança, a caridade e o amor. A responsabilidade dos pais não consiste somente em amparar, alimentar, cuidar do corpo dos seus filhos, da higiene e da saúde, mas oferecer o alimento espiritual, moral, emocional para as suas almas. Cartilha para os pais. Então, teve uma senhora ali que falou, né, que a mãe dela pegava os 4 filhos e levava para a igreja, para rezar. A sementinha plantou. Pode ser, ela não deve estar mais na mesma religião que a mãe dela levava, mas a sementinha foi plantada. Quando houve a necessidade, ela foi procurar uma religião, foi procurar por Deus, foi alimentar a sua fé. E é isso que nós devemos fazer, é importante. Muitos pais erram quando dizem assim, ó, não, eu não vou levar a nenhuma igreja, eu não vou levar ao centro espírita, porque quando ele for adulto, ele vai escolher. Como é que ele vai escolher algo que não foi plantado em seu coração? Se você plantou a sementinha, vai ficar mais fácil, quando passar por um momento difícil, de atravessar e de procurar Deus. Esses eram alguns depoimentos de jovens, eu tenho muito mais. E tinha muito mais, eu vou falar para vocês, todos esses que eu trouxe não tinham nome. No dia, teve vários jovens que colocaram o nome, porque eu falei que eu ia ler no domingo isso para os pais, mas eu não ia divulgar o nome. Teve jovens que colocaram o nome, no domingo, no final do dia, vieram até mim. Pediram assim, ó, você dá o meu bilhetinho para mim, levar embora? Eu botei meu nome, eu quero dar para meus pais. Eles queriam mostrar, né? Teve uma menina que ela veio com a tia, ela não veio com o pai, eu quero levar e mostrar isso para minha mãe. E daí agora eu vou falar como evangelizadora. Isso aqui me deu uma curiosidade muito grande, trazer isso para vocês, porque eu trabalho com os pequenininhos. Eu pensei assim, o que será que os pequenininhos falam, né? Eu pensei assim, eu vou perguntar para eles um exemplo, eles não vão entender. Vou perguntar algo que marcou, não vai entender, né? Daí eu fiz a seguinte pergunta para eles. Deixa eu só chegar aqui, para não falar besteira. Eu perguntei assim, mais ou menos assim, ó, o que os pais fazem que eles mais gostam? A minha turminha é de 0 a 6 anos, só que naquele dia tinha de 3 até 6. E tinha uma menina de 9 anos junto comigo, que ela ficou lá junto com nós, em vez de ficar com os pais na palestra. Aqui está tudo o que eles me falaram, tá? Todos eles. Uma disse assim, dar carinho. Ela adora receber carinho. Quando os pais param e acariciam, o toque. Outra disse, quando eu tenho medo, eles me protegem. A criança precisa disso, da proteção, né? E para proteger a gente tem que estar junto, tem que estar presente. De longe a gente não consegue proteger. Até pelas orações pode ser, mas a criança pequena ainda precisa do contato, que nem o vídeo que era para ter passado, né? O bebê ia e auxiliava, mas ele sabia que os pais estavam ali para proteger ele. Quando a mamãe me busca na escola, essa frasezinha me levou lá à minha infância. A minha mãe era difícil buscar na escola, porque tinha muito filho, então ela tinha os pequenos em casa. Então, quando ela ia, era uma alegria. Meu pai, então, nem se fala, porque ele trabalhava. Dia de muita chuva, ele saía um pouquinho mais cedo para buscar na escola, porque naquela época a gente ia a pé, né? Não ia de carro, de tupique. E eu fiquei imaginando essa criança vindo de mão dada com a mãe, ou a mãe chegando na escola e ela mostrando os desenhos na parede que ela fez, que as professoras colam com carinho. Eu fiquei imaginando ela mostrando, ó, mãe, essa é minha professora, essa é a professora de tal ano, esse é meu amiguinho. Então, olha como é importante para eles, desde pequenininho, os pais estarem presentes. Quando o papai lava a louça, eu adorei isso. E foi, é isso mesmo? Hã? Não, não foi comprado. Não foi comprado, Alfredo. Eu adorei esse, mas olha só, Alfredo, olha que coisa boa. Esse pai está mostrando que é normal dividir as tarefas no lar. A gente pode achar que é engraçado a criança dizer assim, ah, quando o papai lava a louça.
Mas ele está mostrando para esses filhos que tanto o papai quanto a mamãe podem lavar a louça. Não é um exemplo bonito? Tanto o papai... Tanto... Mas é o momento em que ele está lavando a louça mais contra ele, conversa, né? Isso mesmo. Ou até o momento que ele lavando a louça, a mamãe está mais com ela. Também pode ser isso, mas é bem lembrado. Eu não tinha pensado por esse lado. Né? Sobra mais tempo para ela também. Isso mesmo. Mas olha só, uma atitude simples está ensinando várias coisas. Esse aqui é da criança de 9 anos. Prestem atenção. Meus pais são sinceros. Não mentem, a não ser na história do Papai Noel. Aí me intrigou, né? Uma criança de 9 anos saber que os pais não mentem. Eu perguntei, como assim? Me explica. Porque essa criança, ela explica tudo, ela é excelente. Ela diz assim, quando os meus pais me prometem algo, eles cumprem. O que eles falam, eles fazem. Seja para me dar castigo, ou para me dar algo, ou para me prometer alguma coisa. Então, para ela, isso é sinal que eles não mentem. Então, eles cumprem o que falam. Aí ela falou bem baixinho essa parte, porque tinha os pequenininhos, ela disse assim, a não ser a história do Papai Noel. Para não... Sabe, ela já teve a ideia de não frustrar os pequenininhos, né? Agora, essa o Alfredo também se escutava dizer que eu comprei. Mas essa aqui, o meu coração foi lá no céu e voltou assim... Essa criança tem 3 aninhos. Ela arrasta a avó dela para casa espírita, não é, Isabel? Ela arrasta. Ela falou bem assim para mim, ó. Quando a vovó chega e me traz para o centro espírita. Ela adora ir para evangelização, gente. Aí o meu coração de evangelizadora, eu pensei, voltou. Né? Mas para vovó ir para evangelização tem que estar presente, não tem? Não, ela é uma criança... ela canta todas as músicas. Ela começou esse ano aí, tá, gente? Ela canta todas as musiquinhas, ela conhece a história. Se eu pulo uma parte, ela volta. Sabe? Ela diz assim, aquela parte lá não vai ter hoje? Às vezes eu prometo, faço umas surpresinhas, ela diz assim, hoje não vai ter surpresinha? Que é uma brincadeira no final com o tema, alguma coisa assim. Né? Então, para vocês verem como é importante a questão de nós estarmos presentes. Os jovens mostraram isso para nós, né? Vocês gostaram dos exemplos positivos que eu trouxe? Eu já não trouxe nada de negativo, né? Só coisa positiva. Só positivo e para mostrar como nós somos o exemplo. Nós temos que estar presentes, temos que ter o toque, o carinho, né? O tempo, a dedicação, a disciplina. Tudo isso depende de nós, da nossa transformação. A criança se assemelha a uma esponja, capaz de absorver facilmente o que lhe entregamos à alma, seja conteúdo de nobreza ou perversão. Então, eles estão ali, desde pequenininho, nos observando as nossas atitudes, para mais tarde nos imitar. Somos o espelho. Nós temos que mudar o nosso coração, mudar a nossa maneira. Nós estamos aqui para evoluir, todo mundo está aqui para evoluir, não tá? E evoluindo, nós vamos auxiliar os nossos filhos. Eu sei que vocês queriam me ouvir mais, que a minha voz é encantadora, né? Mas está chegando no fim. E para frisar bem essa questão do toque, do carinho que as crianças falaram, da presença, a Isabel me cedeu uma mensagem e eu gostaria de passar para vocês ela. Tomara que eu consiga ler assim, bem bonito que a Isabel faz. Por favor, me toque. Se sou seu bebê, por favor, me toque. Preciso do seu afago de uma maneira que talvez nunca saibas. Não se limite a me banhar, trocar minhas fraldas e me alimentar mais. Mas me embale aconchegando, beije meu rosto e acaricie meu corpinho. Seu carinho gentil, confortador, transmite segurança e amor. Se sou a sua criança, por favor, me toque. Ainda que eu resista e até rejeite, insista. Descubra um jeito de atender a minha necessidade. Seu abraço de boa noite ajuda a adoçar meus sonhos. Seu carinho de dia me diz o que você sente de verdade. Se sou seu adolescente, por favor, me toque. Não pense que eu, por estar quase crescido, já não precise saber que você ainda se importa. Necessito de seus abraços carinhosos. Preciso de uma voz terna. Quando a vida fica difícil, a criança em mim volta a precisar. Se sou seu amigo, por favor me toque. Nada como um abraço afetuoso para eu saber que você se importa. Um gesto de carinho, quando estou deprimido, me garante que sou amado.
e me reafirma que não estou só. Seu gesto de conforto talvez seja o único que eu consiga. Se sou seu parceiro, por favor me toque. Talvez você pense que a sua paixão basta, mas só seus abraços detêm meus temores. Preciso do seu toque terno e confortador, para me lembrar que sou amado. Se sou seu filho adulto, por favor, me toque. Embora possa até ter minha família para abraçar, preciso dos abraços de mamãe e de papai. Quando eu me machuco, como pai, a visão é diferente. Eu os estimo mais. Se eu sou seu pai idoso, por favor me toque, do jeito que me tocaram quando eu era pequeno. Segura minha mão, sente-se perto de mim, dê-me força e aqueça o meu corpo cansado com sua proximidade. Minha pele, ainda que enrugada, adora ser afagada. Não tenha medo, apenas me toque. As crianças necessitam de carinho e todos nós necessitamos do toque, do abraço, do aconchego. Cada um de nós necessita isso, que a gente possa transformar, mudar o nosso coração para ser mais carinhoso, para abraçar mais, para dizer que ama. Não percamos tempo. Talvez amanhã a pessoa não esteja mais conosco. E para recarregar as energias de vocês, assim, para vocês saírem daqui com o coração repleto de amor, a gente trouxe uma galerinha que são os heróis do abraço. Eles vieram para dividir carinho e amor com vocês. Então eles vão pedir. Quem quiser um abraço, eles vão dar um abraço, porque eles estão repletos de vibração para dividir com vocês. Muito obrigada. Nós agradecemos muito a presença de vocês, temos muita alegria no coração em todos os encontros em ver vocês aqui. Aqueles que não estiveram presentes hoje, que já estiveram nos outros, que também que com certeza levaram consigo essa luzinha que foi acesa aqui.